Olá, eu gostaria de iniciar este vídeo com uma pergunta. Qual foi o filme mais filosófico que você já viu? Bom, o meu foi As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu, um filme de 2004. Nosso trabalho gira ao redor dessa obra e, portanto, vou responder algumas questões sobre tal filme, mas primeiro vamos ver uma breve sinopse do filme. Este filme conta a história de Ed, que era um jovem que cresceu em meio a guerras, trabalhando muito e com uma família muito rígida. Ed trabalhou a vida toda em um parque de diversões chamado Ruby Pier, e quando completou 83 anos, acaba sofrendo um acidente fatal no próprio parque. Esse senhor era mecânico responsável pela manutenção do parque, e ele de certa forma era uma pessoa amargurada por arrependimentos, traumas, problemas emocionais mal resolvidos e problemas físicos. Tendo uma vida solitária e imersa em muito trabalho, Ed sempre se considerava um fracassado. O nosso objetivo deste vídeo é fazer uma analogia entre o filme, o filósofo francês Louis Lavelle, e uma breve explicação sobre o que é existencialismo, e outra analogia com o médico psiquiatra Frankl. Mas, devido à complexidade do filme, faremos uma breve explanação sobre as principais cenas para que todos possam acompanhar o nosso raciocínio. Como já dissemos, o filme se inicia quando Ed morre. Quando um brinquedo está prestes a cair, Ed se joga debaixo dele para tentar salvar a vida de uma menina. Na cena seguinte, ele já está no céu. Confira o trecho. Não liberem o vagão, ele vai cair! Ele vai cair! Para trás! Para trás! Todos vocês para trás! Afastem-se! Todos vocês! Vamos! Saiam daí! Saiam! Saiam! Vamos! Essa é uma história sobre um homem de nome Ed. Mas o fim da sua vida foi apenas o começo. A primeira pessoa que Ed encontra no céu foi um personagem que trabalhou no parque de diversões e que morreu por culpa não intencional de Ed quando ele ainda era uma criança muito pequena. Ei, pega! Vê o menino? Vê o homem no carro? Eu dirigia pela segunda vez. Era uma manhã de sábado, pensei, o que pode acontecer? Eu gostava tanto atrás do volante de um automóvel, como um homem normal. Vai, rebate! Vai logo! Cuidado! Cuidado! Calma! O que eu quase fiz, aquele menino... Meu sangue estava disparado. Meu coração não era forte. E ele se entregou. Com ele, Ed começa a entender alguns conceitos sobre justiça, perdão e aceitação. Ed começa a entender que nada acontece por acaso e que todas as pessoas estão ligadas de alguma forma. Lá, ele aprende que a justiça não comanda a vida e a morte, pois se comandasse não morreria nenhum bom homem jovem. A segunda pessoa que Ed encontra no céu é o capitão da época que ele era um soldado. Com ele, Ed revive lembranças da guerra nas Filipinas, onde entre preces silenciosas presenciava mortes, fome, crueldade e saudade das pessoas amadas. Também revive o drama da destruição em que ele mesmo incendiou todas as cabanas do alojamento e mais uma vez, não intencionalmente, mata uma pessoa. Queima tudo, Ed! Queima todo esse maldito lugar! Vai explodir!
que estava dentro de uma cabana. Quando se dá conta de que havia uma pessoa dentro da cabana sendo incendiada, Ed procura tentar salvá-la, mas o capitão lhe dá um tiro na perna para que Ed também não seja consumido pelo fogo. Tem que ir agora, Ed! Saia! Eu não vou atirar! Eu sou um soldado! Eu sou um soldado! Eu sou um pá! A terceira pessoa é Ruby, esposa do ex-dono do parque Ruby Pier, onde o pai de Ed trabalhava. Após o incêndio do parque, o marido de Ruby ficou hospitalizado por muito tempo e consumiu praticamente todas as economias do casal. Nas conversas entre Ed e a senhora Ruby, sempre ressurgia a raiva que Ed tinha sobre o seu pai, e ela mostra a Ed como foi a verdadeira morte dele, pois ele nunca soube a verdade sobre o ocorrido. Somente depois do esclarecimento da senhora Ruby, Ed entende que o pai tinha problemas com o alcoolismo. Pai. Pai. Eu estou aqui agora. Eu vi o que aconteceu. Eu não entendia você. Não sabia por que me batia, me humilhava. Eu era seu filho. Olhe para mim, pai. Eu sou mais velho do que você. Eu não conhecia sua vida, não conhecia você. Mas agora eu entendo. Vou esquecer tudo. Está bem? Vamos esquecer tudo. Eu perdoo você, está bem? Está ouvindo? Eu te perdoo. A quarta pessoa é sua esposa. Ed amava muito sua esposa. No dia de seu casamento, ficou constrangido ao dançar. Tinha vergonha de sua perna manca, mas a perna não era problema para sua esposa, que dizia estar muito feliz por tê-lo de volta vivo. Ed era funcionário do parque quando se casaram, e eles eram muito felizes. Mas um dia sua esposa adoeceu, ficou internada e partiu. Ed sofria demais a falta da esposa. A quinta e última pessoa que Ed encontra no céu é uma criança. Ele descobre que aquela criança é a pessoa que estava dentro da cabana incendiada no alojamento durante a guerra. Nessa cena, podemos entender plenamente o remorso de Ed, mas a menina pede para que ele a lave em um lago para limpar os ferimentos deixados pelas queimaduras. Você me lava. Você me lava e eu sou curada. Eu não sei como. Ed lava a menina e aos poucos vai sendo tomado por um sentimento de compaixão. A menina perdoa ele pelo ato cometido no passado e Ed vai ao seu céu, livre de todas as culpas, remorsos, mágoas, em um sentimento de plenitude, sucesso e amor. Todos os acidentes que Ed evitou, todas as vidas que ele manteve em segurança, nós vimos todas elas. E todos os seus filhos e todos os filhos dos filhos estão ali por causa das coisas simples que Ed fez, dia
após dia. Agora que todos já têm um pouco de conhecimento sobre o filme, daremos continuidade ao trabalho e compararemos daí em diante algumas cenas do filme com o pensamento de Louis Lavelle. Lavelle, de certa forma, possui um pensamento que se encaixa com trechos da jornada de Ed. Ele disserta sobre momentos privilegiados em nossa vida. Abre aspas. Há na vida momentos privilegiados, nos quais parece que o universo se ilumina, que nossa vida nos revela sua significação, que nós queremos o destino, mesmo que nos coube, como se nós próprios o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se, tornando-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos, não tateando por um caminho obscuro, onde tudo se torna obstáculo a nossos passos. A sabedoria consiste em conservar a lembrança desses momentos fugídios, em saber fazê-los reviver, em fazer deles a trama da nossa existência cotidiana, e por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Não há homem que não tenha conhecido tais momentos, mas ele os esquece depressa, como um sonho frágil, pois ele se deixa captar quase imediatamente por preocupações materiais ou da realidade. Mas aquilo que é próprio de uma grande filosofia é ter e reunir esses momentos privilegiados, mostrar como são janelas abertas para um mundo de luz, cujo horizonte é infinito, do qual todas as partes são solidárias, e que está sempre oferecido ao nosso pensamento, e que sem jamais dissipar as sombras da caverna, nos ensina a reconhecer em cada uma delas o corpo luminoso do qual ela é a sombra. Fecha aspas. A princípio, esse texto não parece ter muitas relações com a jornada espiritual de Ed. Entretanto, quando chegamos na segunda pessoa que Ed conhece, o seu capitão, é que vemos a conexão entre eles. Ainda confuso? Como Ed poderia ter sido privilegiado em meio a uma guerra? Bom, você começa a entender isso ao olhar os números de soldados mortos. No filme fica explícito que Ed lutou na guerra, na fase que os americanos confrontaram os japoneses no Pacífico. Agora, em notas oficiais, é estimado que mais de 6 milhões de soldados tenham morrido. Ed, por outro lado, sobreviveu. Sim, ele pode ter tido danos psicológicos e uma ferida na perna que não vai curar, mas ele ainda está vivo. Mas Ed, ele não percebeu isso, só percebeu isso em sua morte. A outra pessoa que podemos ver que possui uma conexão com Lavelle é a quarta pessoa, Marguerite, em outras palavras, a esposa de Ed. Lavelle possui em seu texto uma grande ênfase no contraste entre momentos alegres e momentos tristes. Ao observarmos tal trecho do filme, vemos que Ed vivia de modo feliz e humilde enquanto estava na companhia de sua esposa. Todavia, esses momentos felizes acabaram quando ela faleceu. Ed perdeu a paixão que possuía por seu trabalho no Ruby Pier e começa a interpretar sua realidade como um fracasso profissional. Quando Ed falece e se reencontra com Marguerite, seu amor e suas felicidades, as lembranças reaparecem. Assim, Ed, de certa forma, consegue ser sábio por destacar os momentos privilegiados. Lavelle era um filósofo, mas não o único que possui ideias que podemos fazer uma relação com esse filme. Mas, primeiramente, temos que ter em mente o que é existencialismo. Em suma, essa corrente filosófica tem como objetivo interpretar a existência humana levando em consideração nossos dramas subjetivos. O existencialismo implica que a vida seja uma gradual jornada de obtenção de recursos intelectuais sobre a essência do ser. Por essa razão, ela seria mais importante que a substância humana. Seus seguidores se opõem a uma jornada determinada, sem variáveis dentro do livre-arbítrio. O tema da existência humana foi trabalhado por diversos pensadores, mas é Kierkegaard que faz as perguntas existenciais o foco da sua pesquisa. Escreveu vários livros sobre a suposta carência de sentido na vida, sobre a busca de sair de um ócio existencial e sobre a realização de escolhas livres. Assim, o homem em sua liberdade escolhe para definir sua natureza. Com isso em mente, podemos falar sobre Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra judeu e austríaco perseguido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e que sofreu cerca de 2 anos em um campo de concentração em Dachau, na Alemanha, e em Auschwitz, na Polônia. Frankl, após a libertação em 1945, escreveu uma das suas mais famosas obras, Em Busca de um Sentido, um psicólogo no campo de concentração, na qual ele retrata, através de um diagnóstico psicológico, a situação dos prisioneiros no campo de concentração. Conforme a teoria de Frankl, a motivação fundamental da conduta do indivíduo é uma busca pelo significado para a sua existência, e que a função da terapia psicológica deve ser ajudá-lo a encontrar sentido particular.
O livre-arbítrio do homem de escolher seu próprio destino e o caminho a seguir, em qualquer caso, deve ser respeitado. Segundo a logoterapia, o anseio de encontrar um significado para sua vida é o combustível necessário para o ser humano. Para Frankl, a central preocupação do homem é instituir e concluir um objetivo, e é esta procura que é capaz de dar sentido à vida, fazendo para ele valer a pena viver, e não o contentamento dos seus instintos e o alívio de tensões, como apoia a psicanálise ortodoxa. Não se trata, logo, de um sentido para a vida em termos gerais, mas a definição pessoal para a vida de cada indivíduo, que este opta e também pode criar. Frankl teorizou que o indivíduo pode encontrar um sentido para a sua vida por 3 vias. Primeiro, criando um trabalho ou realizando um feito notável, ou ao se sentir responsável por terminar um trabalho que depende fundamentalmente de seus conhecimentos ou de sua ação. Segundo, experimentando um valor, algo novo, ou estabelecendo um novo relacionamento pessoal. Este é também o caso de uma pessoa que está consciente da responsabilidade que tem em relação a alguém que ama e espera por ela. Terceira, pelo sofrimento. Adotando uma atitude em relação ao sofrimento inevitável, se tem consciência de que a vida ainda espera muito mais de sua contribuição para com os demais. Nestes 3 casos, a resposta do indivíduo, então, deixa de ser a perda de tempo em conversas e meditação e se torna a ação correta e a conduta moral objetiva. Por fim, já parou para pensar como Frankl está ligado à jornada de Ed? A teoria de Viktor Frankl está totalmente alavancada com a história de Ed, que em vida tinha como fator motivacional o seu trabalho, sentia-se responsável pela manutenção do parque, embora ainda não soubesse da sua real importância. Durante a vida, passou por sofrimento, principalmente na fase que esteve na guerra, e neste caso pode-se salientar a teoria de Frankl, quando ela diz que o indivíduo tem consciência de que a vida ainda espera muito de sua contribuição para com os demais. Ed sempre aspirou por sair da guerra e lutou pela própria vida e pela vida dos colegas soldados, e tinha grandes esperanças no reencontro com a amada. Outro aspecto do filme que podemos comparar com a teoria de Frankl é que Ed sempre esteve consciente da situação familiar após a morte de seu pai e transportou para si a carga da responsabilidade pela sua mãe. Após a morte de Ed, o filme ainda mostra ao telespectador o verdadeiro sentido da vida dele. Com o desenrolar do filme, fica cada vez mais claro quantos feitos notáveis Ed fez durante a sua vida, como foi responsável durante toda a sua vida, fazendo a gente refletir muito sobre o verdadeiro significado de nossa existência. E falando em nossa existência, esse filme deixa bem claro que nenhum ser humano é inútil. A extensão da sua realidade e do seu livre-arbítrio resulta em consequências não só para você, mas para a sociedade que te cerca. Então, para encerrar esse vídeo, faça boas ações, afinal somos nós que de certa forma decidimos se nossas vidas serão bem vividas ou não.